Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro com a palavra, lâmpada para os nossos pés. O Evangelho deste quinto domingo do tempo comum, Lucas capítulo 5, versos 1 ao 11. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor, para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Irmãs, irmãos, que alegria encontrar-nos ao redor da palavra de Deus. Vamos avançando para águas mais profundas. Esse manancial sobre o qual nós mergulhamos e avançamos às profundidades de Deus é o próprio Jesus. Ele é a água pura, Ele é a fonte pura e perfeita. Ele é o lago de Genezaré, Ele é o mar, é o oceano das graças, sobre o qual, pelo batismo, nós mergulhamos e nascemos para uma vida nova. Esse texto tão bonito, carregado de uma fecundidade tão grande da palavra. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. O que lembra? Domingo passado, a multidão na sinagoga de Nazaré, que ficou furiosa ao ouvir que Jesus disse, levantou-se e expulsou Jesus da sinagoga e apertava Jesus até levá-lo na beira do penhasco sobre o qual a cidade estava construída bem alta para atirar Jesus lá de cima. Aqui a multidão, num ambiente completamente pagão, completamente diferente daquele da sinagoga. Se você pegar a sequência do Evangelho de Lucas, que a gente vai até novembro, vale a pena voltar lá.
A sequência é: Jesus é batizado, é levado pelo Espírito ao deserto, vence Satanás, as tentações, das tentações imediatamente é conduzido à pregação em Nazaré, venceu o demônio, mas não venceu a comunidade da sua infância, Nazaré. Foi para o meio do povo pagão, lá em Nazaré, em Cafarnaum. Foi para o meio do povo pagão pregar, curar, libertar, chamar seguidores. Da pregação em meio aos certinhos de Nazaré, à pregação em meio aos fracassados de Cafarnaum, do lago de Genezaré. E uma multidão que se aperta para ouvir Jesus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Que liberdade Jesus tem! Que liberdade! Enquanto lavam redes, limpam as barcas, Jesus tranquila e serenamente chega, a multidão se aperta para ouvir, ele precisa criar uma capela aberta. E vai ser assim, a céu aberto, porque lá na sinagoga, toda arrumada, toda fechada, toda perfeita, toda impecável, toda preparada para o culto da palavra, mas corações e ouvidos fechados para a palavra. Aqui, nas margens do lago, tudo aberto, e ouvidos e corações abertos, e a palavra de Deus aberta. Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Lá ele não pôde ensinar, aqui ele pode ensinar. Se você também pegar o texto que vem antes deste, vai dizer que Jesus ensinava como quem tem autoridade. Que a multidão impressiona, empolga lá em Cafarnaum com os ensinos dele, porque ele ensina como quem tem autoridade. Diferente do povo lá em Nazaré. É sempre uma contraposição muito importante a ser recordada. Repito, da comunidade dos certinhos que se consideram já prontos, para a comunidade daqueles que se sentem sem proteção nenhuma. Então a comunidade do povo amontoado, pagão, os gentios, de toda a banda do mundo, querendo pegar resto de pescador, pegar a sobra da pescaria. Acontece que a pesca foi um fracasso. Quando acabou de ensinar, de falar, Jesus se dirige a Simão, que enquanto Jesus pregava de dentro da barca de Simão, Simão continuou lá limpando a rede, mas o ouvido atento, limpando a rede, tirando as sujeiras da rede, mas atento à palavra. Jesus diz: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão, que parecia distraído no trabalho, Simão estava atento, confessa a Jesus: mestre, olha, já chama Jesus de mestre. Nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas você fica fazendo o relatório dos seus fracassos para Jesus, só contando que não deu certo, que não dá certo, que não dá certo? Ou você também conta os fracassos e põe um mas e continua: em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca: venham, para que viessem ajudá-los. Vieram, encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. Quando você ouve e obedece a palavra de Deus, a bênção vem. A bênção vem para você, a bênção vem para os seus sócios, a bênção vem até para as barcas dos concorrentes. A bênção vem para os seus colegas de trabalho. A bênção vem para você, para sua esposa. Vem para a sua paróquia e para as paróquias ao redor todinhas. Vem, escuta a palavra e obedece, para ver se não vem. Ninguém fica fora da fartura que a palavra gera.
Hoje se cumpriu esta palavra que acabastes de ouvir. Hoje, porque houve agora quem escuta e quem obedece. Ao ver aquilo, Simão Pedro afastou-se, atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. Esse é o objetivo da pregação, do ensino da igreja: gerar consciência de necessidade da misericórdia de Deus. É para isso a pregação, é para isso que a igreja trabalha, é para isso que todos nós na igreja, pastorais, movimentos, todos os serviços em nossa igreja deve gerar homens e mulheres com a consciência de Simão. Sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Saia do fracasso. Escute e obedeça. Saiamos do fracasso. Olhemos para a nossa caminhada pessoal, familiar, nossa comunidade, nossa pastoral, nosso movimento, nossa diocese, nossa igreja. Saiamos do fracasso. Não sejamos relatores de fracassos. Trabalhamos a noite inteira, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos e nada. Saiamos do fracasso. Escutar Jesus, obedecer Jesus, fazer o que Jesus comanda. Avança para águas mais profundas, ainda que pareça um absurdo. Avança para águas mais profundas nesse casamento seu, nessa família sua. Parece que não vai dar em nada, parece que não tem mais remédio nenhum. Mas escuta a palavra e avança. Avança. Quando nós temos coragem de ouvir a pregação, a gente descobre a centralidade da missão de Jesus. A partir de agora, daqui para frente, até novembro, vamos com o Evangelho de Lucas. Atividades centrais de Jesus. Primeiro, você vai ver daqui para frente, vai continuar vendo daqui para frente, ao longo de todo o Evangelho, Jesus insiste em continuar uma íntima união com o Pai. Jesus insiste permanentemente em anunciar a boa nova do reino, ensinando a primazia e a prioridade do ensino, da pregação. E depois do ensino, Jesus realiza milagres, prodígios e sinais para autenticar o ensino dele. É o contrário, não é pregação para fazer milagre, é milagre para autenticar a pregação. Porque o primeiro milagre é ouvir a pregação, acreditar na palavra e obedecer. Esse é o primeiro milagre. Queira esse milagre. Os outros serão consequências desse. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Não fiquemos com o acrescentado, querendo o acrescentado. Busquemos o reino. Avancemos para águas mais profundas. Cultivar uma íntima comunhão com o Pai, anunciar a boa nova do reino de Deus que chegou, Ele mesmo é essa novidade, e fundar a igreja, chamar os apóstolos e discípulos, formá-los. A igreja continuará a obra de Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, não deu corda para os espantados. Jesus disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Antes de chamar, Jesus cura os fracassos. Jesus não chama a gente fracassada. Jesus vai ao encontro de nós em nossos fracassos para nos curar e depois chamar. Pedro e seus companheiros, uma turma de pescadores fracassados. Cura, enche rede, enche barca de Pedro, seus companheiros e até dos concorrentes, para depois dizer: deixa tudo, segue-me. Olha, esse é o milagre. Permitamos que Jesus nos cure para nos chamar. Não fiquemos oferecendo-nos para fazer as coisas na igreja se somos um bando de fracassados. Às vezes temos projetos, ambições, fantasias e até delírios pastorais, querendo fazer coisas. Acontece que somos fracassados. Precisamos primeiro de cura, depois de missão. Permitamos. Domingo abençoado para você e sua família. Escutar, obedecer, ser curado. A abundância virá. Até a próxima.